Sumiu. Bom, então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre múltiplos e divisores comuns. Eu vou pedir para vocês desativarem o áudio, só ativarem quando for tirar alguma dúvida, ok? Para não fazer barulho ou nenhum ruído aí. Meu notebook parou, gente do céu. Ok? Para assistir lá, porque o celular tá aqui. Vamos lá, então. Tá gravando, Johnny? Tá. Bom, múltiplos e divisores comuns, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre MMC e MDC, tá? E como é que a gente calcula eles, né? Envolvendo dois números ou mais, tá? Os múltiplos de um número natural, né? Aí já na página 9, ok? Peguem aí para vocês acompanharem a leitura. Os múltiplos de um número natural, né? Podem ser representados por meio de pontos sobre uma reta numerada. A seguir, representamos os múltiplos de 6 e de 10. Aí ele pegou a reta número 1 aqui, ó. O áudio. Depois de 3 dias de vaquejada. Ó, vamos lá. Então, aí nós temos a primeira reta aqui, ele colocou os múltiplos de 6. Aí os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, ó. De 6 em 6, aumentando. Ele chegou aqui em 64 e ele parou. Beleza. Qual é a página, Johnny? Qual é a página? 9. Aí aqui, na segunda reta, ele foi para os múltiplos de 10. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Ele escolheu parar aqui no 70. Aí o que acontece? Ó, os pontos marcados correspondem aos múltiplos de 6 e de 10. Podemos organizá-los na seguinte sequência. Então, o primeiro múltiplo comum dos dois foi o 0. Aí ele colocou aqui 0 na sequência. Depois, o segundo encontro aqui foi no 30. 30 foi múltiplo comum dos dois. Depois foi no 60. Ele colocou aqui o 60. Aí ele vai ter um encontro agora no 90. Ele não colocou aqui na reta, né? Mas o 90 vai aparecer para os dois. Ok? Tanto para os múltiplos de 6 quanto para os múltiplos de 10. 90. E aí o próximo encontro no 120. E assim por diante. Ok? Então ele colocou aqui uma sequência dos múltiplos comuns a 6 e a 10. Múltiplos comuns de 6 e de 10. 0, 30, 60, 90 e 120. Ok? Ó, para os matemáticos, o 0 não é interessante ser o primeiro múltiplo comum, pessoal. Porque todos vão apresentar, qualquer sequência de múltiplos que eu for realizar, o 0 vai iniciar. Ok? Então seria muito simples perguntar qual é o MMC de 200 e 890. Aí o cara fala 0, porque o primeiro, né, é 0. Mas, pessoal, a gente vai querer, quando a gente falar assim em mínimo múltiplo comum, nós vamos falar sobre o primeiro múltiplo comum de dois números ou de mais números depois do 0. Então, depois do 0, qual é o primeiro encontro aqui? É o 30. Ok? Então, eu posso dizer que o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum de 6 e de 10 é o 30. Ok, pessoal? Assim como o maior divisor comum, por exemplo, o MDC, né, que a gente chama de máximo divisor comum ou de maior divisor comum, tanto faz. O cara pergunta assim, qual é o MDC de 20 e 40? E o cara, é 1. Porque sempre vê que a sequência dos divisores começa pelo 1. Mas não é, ele fala do máximo. Máximo divisor comum, então é o maior divisor comum entre determinados números. Se 2 números, se 3. Então, nesse caso, o MMC, vou escrever aqui embaixo, o MMC de 6 e 10, aí a gente coloca assim entre parênteses, 6,
10, olha o 10 aí que saiu massa, viu? Misericórdia. 6 e 10, deu o quê? 30, foi o primeiro encontro aí, ó, que nós encontramos na sequência dos múltiplos de 6 e dos múltiplos de 10. Então, o MMC de 6 e de 10 vai ser o 30, ok, pessoal? E aí, pessoal, assim, geralmente, isso nós vamos falar posteriormente, quando a gente fala em situações, problemas que são resolvidas com MMC e MDC, a gente tem a ideia de encontro simultâneo ou o primeiro encontro. Eu posso pensar assim, né? Na sequência dos múltiplos de 6 e na sequência dos múltiplos de 10, qual é o primeiro encontro, né? Depois do zero. O primeiro encontro vai ser no 30, ok? Então, geralmente você vai ter aí essa palavrinha-chave aí que vai te lembrar encontro simultâneo, ou primeiro encontro, ou simultaneamente. Então, vocês vão ver aí, daqui a pouco a gente vai estar anotando essas palavras-chave aí para não errar nenhuma situação, problema. Então, pessoal, o MMC de 6 e de 10 é o 30. E aí adiante, o que é que nós temos aí? Ó? Deixa eu apagar aqui para não aparecer no outro slide. Nós temos agora o seguinte. Ele dá continuidade, fez a sequência, né? E aí ele tem, ó, na sequência, 30 é o primeiro elemento diferente de zero, ou seja, depois do zero. E por isso ele recebe o nome de menor múltiplo comum ou de mínimo múltiplo comum. E pode ser representado por, eu já tinha anotado isso aqui, MMC 6 e 10 igual a 30. Eu já tinha anotado isso aí. Os divisores de um número natural, né, também podem ser representados por meio de pontos sobre uma reta numerada. E agora ele já vai para os divisores. Então, o que nós temos? Ó, ele pegou aí os divisores de 8. 1, 2, 4, 8, né? São os divisores do 8. A reta é numerada de 1 até 12, mas ele pegou só os que são divisores de 8 que estão em vermelho aí. O 1 é, o 2 é, o 4 é. Stephanie, oi? Pode falar. Professor, eu não estou conseguindo entender, não. Vamos voltar então lá. O primeiro slide. Você conseguiu compreender o primeiro? Não, né? Não. Então, nós estamos falando de múltiplos comuns. Múltiplos comuns aí, ó. Aí eu dei o exemplo de 6 e de 10. Aí ele fez a reta numerada de todos os múltiplos de 6. Quais são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, 24, 30. Você sabe que a sequência dos múltiplos ela é começada por 0 e vai acrescentando de 6 em 6, no caso, né, dos múltiplos de 6. Essa parte você entendeu? Sim. Pronto, 0, 6, 12, beleza. Fez os múltiplos de 6. Aí foi para os múltiplos de 10 agora. Aí fez 0, mais 10, 10, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50 e assim por diante, chegou até os 70. Aí, ele escreveu essa sequência aqui, ó, 0, 30, 60, 90, 120, de todos os múltiplos que são comuns a 6 e 10. Aí o 0 apareceu nas duas sequências, aí botou o 0. 30 apareceu nas duas sequências, 60 apareceu nas duas sequências, o 90 também vai aparecer, só que ele está bem depois. O 120 também vai aparecer, só que ele está bem depois. Ok? Mas aí, assim... Fala. O Weber ia dizer alguma coisa, Weber? Não, né? Beleza. Deve ter travado, né? Beleza. Peraí, Johnny. Não, é porque meu avô tá pedindo ajuda ali, que a caixa d'água daqui de casa tá acontecendo algum problema. Peraí. Beleza. Aí, gente, o que acontece? Quando ele fala em menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum, MMC, ele quer que você encontre o primeiro número múltiplo de dois números, no caso, estamos falando aqui do 6 e do 10, o primeiro múltiplo comum de 6 e 10, diferente de zero. Aí o primeiro é quem, ó? É o 30.
Entendeu, Stephanie? Então, por isso que o MMC de 6 e 10 é 30. É o primeiro encontro de dois números que são múltiplos de 6 e 10, de um número, né, aliás, que é múltiplo tanto do 6 como do 10 e diferente de 0. Então, é o 30. Tranquilo? Então, seria aqui, ó, o 30, o MMC. Ok? E agora, compreendeu? Agora eu compreendi, deu pra entender. Para entender. Então, o MMC é o primeiro encontro. Nós vamos trabalhar até de uma forma diferente. Nós não vamos fazer através de reta numerada, não. A gente vai colocar lá, igual a gente estava fazendo fatoração. Vai colocar os números, passar o traço e começar a fazer como se fosse uma decomposição aí em fatores primos. Aí, ele fez o quê? Ó, sobre os divisores agora ele está falando, ó. Os divisores de um número natural também podem ser representados por meio de pontos sobre uma reta numerada. A seguir, representamos os divisores de 8 e 12. Aí ele colocou aqui os divisores de 8. Só que a reta que ele utilizou foi uma reta de 1 até 12. Aí ele botou de vermelho só quem é divisor de 8, que é o 1, o 2, o 4 e o 8. Depois ele foi para os divisores de 12. Quem são divisores de 12? O 1, o 2, o 4, 3, o John. 6, o 3 também e o Próprio 12. só. E o próprio 12. 12. Então, pessoal, ó, ele pegou, então, fez uma sequência igual fez na anterior, só que dos divisores comuns, de 8 e de 12. Quem foi comum? Foi o 1, que foi nas duas sequências, ele colocou o 1. Foi o 2, que foi nas duas sequências, colocou o 2. E foi o 4 nas duas sequências, e ele colocou o 4. Então, 1, 2 e 4. Aí, dentre eles, 4 é o maior divisor. Por isso ele recebe o nome de maior divisor comum ou máximo divisor comum. E pode ser representado como MDC. MDC é máximo divisor comum a 8 e 12, que é igual a 4. Ok, pessoal? Então, observa bem, mínimo múltiplo comum é a sequência dos múltiplos de dois números, e aí você pega aquele primeiro encontro simultâneo lá de dois valores. Aqui, em máximo, lá era o quê? Mínimo múltiplo comum, ou menor múltiplo comum. Agora, em Cauã, diga. Ô, Johnny, eu tenho uma dúvida. Vamos supor, você está falando aí que tem o maior e o menor. E não é dessa de maior nem menor. Vai que estamos na prova. Você coloca assim um número que não consegue dividir e nem ser múltiplo do outro. Olha, se você tiver calculando aí os divisores de dois números, vamos supor, e você não encontrar esse máximo divisor comum, né, ou maior divisor comum, ele automaticamente vai ser o 1. O máximo divisor comum. Agora, lá no caso do MMC, sempre vai existir o MMC de dois números, sempre vai existir. Agora, no caso do máximo divisor comum, se você estiver fazendo uma sequência aqui que você não encontra esse máximo, mas você está vendo, né, que o 1 ele foi aqui como o divisor comum dos dois, então com certeza vai ser o 1. Não sei se a sua dúvida era essa. Era. Pronto. Então, sempre vai existir máximo divisor, mínimo múltiplo comum, e sempre vai existir o máximo divisor comum. No caso de dois números que você não consegue encontrar o máximo depois do 1, aí vai ser o próprio 1. Ok? Então, beleza. Vamos aqui, ó. Aí sim, ele escreveu, então, que o maior divisor comum, ou seja, o MDC de 8 e 12, foi quem? Foi o 4. Tranquilo? Vamos agora fazer o quê, ó? Vamos dar seguimento aqui. Cadê a borracha, gente? Sumiu aqui.
A gente passar para o próximo slide para vocês compreenderem melhor. Quer ver? Ó. Aí agora ele fala o quê aí, ó? Onde é que estamos aqui? Pronto, a fatoração em primos pode também ser utilizada para obter tanto o menor múltiplo comum quanto o maior divisor comum. Por exemplo, para calcular o maior divisor comum e o menor múltiplo comum de 40 e 100, escrevemos a decomposição de cada um em fatores primos, sem o uso das potências. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele pegou, pessoal, a decomposição do 40 em primos. Ficou o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. O que ele fez? Ele pegou, vamos escrever um texto aqui, ó. Ele pegou o 40 e passou aqui, ó, o traço. Aí ele vai começar. Vamos lá. 40 é par, então ele começa por 2, ó. 40 dividido para 2 dá igual a 20. 20. 20 vai dar por 2 novamente. 20 dividido por 2 vai dar o quê? 10. 10. 10 dividido por 2 vai dar igual a 5. 5 dividido por 5 vai dar igual Ah, a 1. Aí ele pegou essa sequência de primos aqui, ó, em forma de multiplicação, em forma de produto. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Pronto. Essa é a decomposição do número 40. Beleza. Aí nós vamos fazer agora a decomposição do número 100. Aí nós vamos escrever aqui o 100. E aí nós vamos passar o traço, ó. Então, como 100 é par, vai começar por 2. 100 dividido para 2 vai dar igual a 50. 50. Vai dar por 2 novamente, porque ele é par ainda. Vai dar 5. Pronto. Aí 25 ele já dá por 5, né? Não dá mais nem por 3, nem por 2. Então o próximo, na sequência dos primos aí, é por 5. 25 dividido para 5 é 5. Mais 5 dividido 5. para 5 e é 1. Aí ficou o quê? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Está aqui a fatoração do 100. Aí, pessoal, ele vai querer o MDC, que é o quê? MDC significa máximo ou maior, né? Divisor comum de 40 e 100. Qual será? Vai ser o 2 vezes 2 vezes 5. Por quê, pessoal? O 2 vezes 2 vezes 5 são divisores, ou seja, o 2 vezes 2, 4, 20, né? Ele tanto é divisor do 40 como ele é divisor do 100. Ok? Então, para o MDC, você pega só o que foi múltiplo comum. Só os pares de primos, né, que foram comuns aos dois. Aí, por isso que ele circulou aqui de vermelho, ó. Vou até ver se eu consigo desenhar aqui um. Aqui, ó, ele pegou aqui, mas vocês conseguem ver aí tranquilamente, ó. Ele pegou aqui, ó, 2 foi comum dos dois, 2 também e 5. Então, ficou o quê? 2 vezes 2 vezes 5, que dá igual a 20 para o MDC. Já para o MMC, ele já fez o quê? Ele pegou toda a sequência 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 do 40 e ele só colocou mais esses 5 aqui, ó, do 100. Então, ele pegou 2 vezes 2 vezes 5, ó, como a gente tinha aqui, ó, 3 números 2 multiplicados e no 100 ele tinha 2 também, ele não colocou 5. Ele colocou os 3 que aparecem no 40, já também aparecendo aqui os do 100, ok? Então, eu pego o valor máximo de 2 multiplicados. Então, como é 3, então 3 números 2 multiplicados na sequência. Aí vem vezes, aí o 5 apareceu uma vez no 40 e 2 vezes no 100. Então, o máximo é 2 vezes de 5. Então, vezes 5 e vezes 5. Aí nós temos, então, 200. Então, o MMC de 40 e 100 vai dar
200. Vamos tentar fazer aqui dessa forma. Vamos colocar um número aqui. Eu vou colocar aqui para a gente fazer. Quer ver? O MMC. E MDC também. E MDC. Vamos colocar aqui os números 80 e 60. Olha aí, pessoal. Vamos calcular o MMC e o MDC de 80 e 60. Vamos fazer aqui... Alô, oi. Tá falando aqui, Weber? Ó, pessoal, vamos colocar o 80 aqui. Eu vou até puxar mais para cá para a gente poder fazer lá em cima, igual ele fez lá no exemplo. Aí eu vou passar aqui o traço. Bora lá. 80, pessoal, número par, né? Então eu vou começar por 2. 80 dividido por 2 vai dar quanto? 40. Pronto. Estou fazendo a decomposição em fatores primos do 80. Igual ele fez lá do 40 depois do 100. Aí, 40 é par também. Vamos dividir por 2. 40 dividido para 2 é igual a 20. 20 também par, dividido por 2. 10. 10 também par, dividido para 2. 5. 5 agora a gente sabe que só dá por ele mesmo, que vai dar 1. Pronto. Aí agora eu vou pegar e vou escrever essa decomposição como ficou. A decomposição do 80 ficou o quê? Ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? Assim? E vezes 5. Essa foi a decomposição aí do 80. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a decomposição do 60 agora. Então eu vou escrever o 60. E aí eu vou passar o traço e vamos começar aí. 60 também é um número par. Então eu vou começar pelo 2, 60 dividido para 2. Ô tio, Diga. todos esses começam por 2, é? Ué, se é par, Ah, você sabe que a sequência dos primos começa do 2, né? 2, 3, 5, 7. beleza. Beleza? Então começa pelo 2. 60 dividido para 2, 30. 30 dividido para 2, 15. 15. 15. Dá Agora, pra 15 já 3. não dá por 2, ele vai ser pelo 3 na sequência, né? Você tem 2, depois 3, depois 5, tá? Se você fosse por 5 aqui, ó, não ia impedir, tá? Mas é bom você ir na sequência. 2, 3, bora lá. 15 dividido para 3 é igual a 5. 5 só dá por 1. por 5 Ah, né? e vai dar 1. Então vamos escrever lá como que ficou aí agora os do 60. Então eu vou escrever aqui 60 e aí ficou o quê? 2 vezes 2 vezes 3 e vezes 5. Tranquilo? Agora, pessoal, diga. Mas não. Pronto. Vamos agora calcular o MDC. Então, vou escrever aqui, ó. MDC. MDC é o... MDC do 80 e do 60. Lembra do que ele fez lá em cima? Lembra do que ele fez lá em cima, ó? Para o MDC, ele circulou só os que foram múltiplos comuns, ou seja, só os fatores primos comuns dos dois. Ô tio, Aí eu vou circular. Fala. o MDC é o mínimo divisor comum? Mínimo divisor comum ou menor divisor comum. Beleza. Não, MDC é máximo. Mínimo é MMC. Tranquilo? MMC, mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum. MDC, Beleza. máximo ou maior. É. Beleza?
Aí, pessoal, vamos circular aqui agora só os que foram comuns aos dois. Então, o 2 foi aqui e o 2 foi aqui. Aí eu O tenho o 5 2 que também. foi aqui, o 2 que foi aqui. Aí o 3 não foi lá em cima e foi aqui embaixo, não posso circular. E o 5 foi aqui Foi e foi no- aqui. Ok? Então, o que nós temos a partir disso? A gente tem que o MDC de 80 e 60 vai ser 2 vezes 2 2 vezes vezes 5. 5. Qual é o resultado disso? 2 vezes 2 Mais é 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Tranquilo? então isso aí. Sim. Então, o máximo divisor comum de 80 e 60 vai ser o número 20. Agora vamos para o MMC para a gente ver o que vai acontecer. Agora tô sabendo. Agora esse negócio aí. Ok, me disse. Agora vamos botar MMC aqui. Aí o MMC será do 80 e do 60. Aí vamos colocar aqui igual. Vou até puxar mais para cá que a sequência vai ser um pouco maior. E aí vamos circular agora, pessoal, ó, todos de um e de outro. Deixa eu apagar aqui para a gente começar a fazer aqui, ó. Vamos lá, ó. Aí, gente, o que nós temos aqui, ó? Já que a gente está falando agora em MMC, observa que no MMC lá do 40 e do 100, ele pegou tudo. Ele pegou os 3 aqui, ó, que o 2 vezes 2 vezes 2, que no caso seria o máximo, né? Ele pegou aí, quando eu falo máximo, é a maior quantidade de fatores iguais a 2, tá? Isso foi 3 vezes ocorreu, 2 vezes 2 vezes 2. Como eu tenho 3 fatores... Ah, não, eu tenho 4. Espera ainda, deixa eu aumentar isso aqui, então. Eu tenho 4. Eu vou, então, calma. Eu vou fazer de novo aqui, ó. Ele tem 4 fatores iguais a 2. Então, eu vou pegar os 4. Ó. E aí, pessoal, eu tenho mais um fator 5 no 80, mas eu tenho também mais um fator 5 no 60. Então, eu não vou repetir 5 e 5. Eu vou pegar aqui só quem, ó? Só um número 5. Aliás, não, né? Lá em cima, ele pegou todos os fatores, né? O maior foi 3. Como o 5 aqui apareceu 3 vezes, apareceu 2 no 100 e uma no 40, ele pegou só 2 e colocou aí, tranquilo, ó. Só 2. Então, se eu tenho uma no 80 e uma no 5 e uma no 60, né? Então eu vou usar o 5 apenas uma vez. Aliás, quer ver? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu nem entendi. Aqui, ó. Não, é assim, lá tinha 3 números 5, ok, pessoal? Observa lá no 40 e no 100. Tem. O fator 5 apareceu no 40 uma vez. E o fator 5 apareceu lá no 100 2 vezes. Então, o que ele fez? Ele pegou 2 vezes 2 vezes 2. Aí, quando ele chegou aqui no 5, já tinha uma repetição do 5 lá no 100. Tinha um 5 no 40 e 5 no 100. Ele não considerou. Ele pegou o 5 do 40 e mais o outro 5. E aí ficou 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que foi o 2 aqui, ó, na maior sequência multiplicado. E aí, vezes 5 e vezes 5. No caso nosso aqui do MMC, vai ficar o quê? As 4 sequências de 2 aí multiplicado. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí, vezes quem agora? Vezes 5. Vezes 5. Pronto.
Esse vai ser o MMC. Vamos dar o valor disso aí? 2 vezes 2. Tá faltando uma coisinha. Ai, ótimo. Tá faltando um 3 que nós esquecemos que apareceu em um e não apareceu no outro. Prontinho. Agora eu coloquei tudo aí, ó. Pronto. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Aí vem vezes 3 e vem vezes 5. Ô, tio, Fala. quando é pra ler esses números aí, eu leio de trás pra frente. De frente eu não consigo ler, não. Como assim de trás pra frente? Tipo assim, ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 2, 240. Ué, então você conseguiu. É que eu dou. Pra frente eu não consigo ler, não. 2 vezes 2, 4. Ué, mas é a mesma coisa. Assim, pra mim, bola pra lá atrás. Vamos ver então, pessoal, ó. Bora lá. Eu vou dar continuidade aqui, ó. Vamos multiplicar isso aí. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8, Já tá acabando 16. o tempo. Já tá acabando o tempo. Do jeito que você fez, ficou até mais fácil, né? 16 aqui vezes 3 e depois vezes 5. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 2, 40. 240. João, Oi. daqui a pouco tem uma aula. Daqui a pouco tem outra aula. Tem outra 11 aula, 10. né? 11 e 10. 11 e 10. Falta muito ainda. Até não. Vamos encerrar Não. essa daqui. A gente continua na próxima. Na próxima aula? Valeu, Não, falou. não, pera aí, ainda não vai Ui. acabar a aula, né? Eu vou só encerrar a reunião, falta só 1 minuto, ela vai acabar e vocês retornam, tá? No mesmo link. Valeu, falou e fui.